45. Som de número 45. Som dos filhos de Corá. O texto diz o seguinte, na minha versão: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, por causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade. Cetro de equidade é o teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. As tuas vestes recebem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, ó filha, vê e dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro trazendo donativos. Os mais ricos dos povos te pedirão favores. Toda formosa é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à sua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Amém? Amém. É interessante o verso 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amém. O amor pela justiça e o ódio pelo pecado, pela iniquidade. Amém? Alguém gostaria de compartilhar alguma experiência? Alguma palavra? Deus Orações? as nossas orações, né? Amém. Eu sou muito grata a Ele Amém. por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida dos meus filhos. Glória a Deus. Por mais que dificuldades apareçam diariamente, é Ele o centro. Isso é motivo de regozijo e alegria, porque isso, Marina, nos dá a certeza que Deus é um Deus
que cuida dos seus. É o verdadeiro pastor, né? É aquele que te leva às águas de refrigério, aos pastos verdejantes, que cuida da tua vida. Amém. Amém. Essa semana eu tive assim, um dia, uma tarde muito alegre. Eu recebi a visita do meu irmão em casa. Não foi o pastor, não, meu irmão foi me visitar, foi muito bom. Não se ministra o cântico. Tá. Mais alguém? Não, eu quero glorificar Deus, porque até aqui tem nos ajudado, né? Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. A gente não precisa esperar uma grande coisa para falar, né? Testemunhar. O fato de estarmos aqui já é uma grande bênção. Eu glorifico a Deus pela vida dos meus filhos, da família. Mesmo sem merecer, Ele me deu filhos, bons filhos, que estão servindo a Deus. Defeitos todos nós temos, né? Caminhando, assim como eu tenho tanto que caminhar e amadurecer na presença de Deus, nas coisas do Senhor. Mas eu acho que é motivo da gente agradecer não ter filho nas drogas, não ter filho bandido, não ter filho doente, acamado, né? Isso é uma bênção. Já é uma grande bênção estar aqui, Eu estou com a minha filha hospitalizada, mas graças a Deus aparentemente não é nada sério, a Willa. Depois vamos até orar por ela, né, pastor? Diagnosticaram, não é ainda certeza, mas estão achando que ela está com hepatite. A gente não sabe ao certo ainda, então ela vai ficar nesse fim de semana, amanhã, né? Por 10 anos, ela está desde ontem no hospital. Mas eu creio que para a honra e glória do Senhor não vai ser nada grave, e seja o que for, o Senhor é conosco. Como sempre, né? Amém. Também queria agradecer ao Senhor pela vida de Davi. Ele está tão só, né? Sem pai, sem mãe, sem as irmãs, sozinho, né? Sozinho de avós, tio. E ontem ele ficou noivo. Foi muito bom. Eu sentia assim como ele é tão querido no meio da família dela, sabe? Da parte do pai, da mãe. Então, eu fiquei feliz de ver os dois. E os dois fizeram o jantar, os dois fizeram. Ele fez o jantar, os dois salgados, e ela fez os doces. Momento de alegria, né? Foi muito bom. Foi uma coisa assim, mas muito bom, muito família, sabe? Amém. Glória a Deus, não? Um casal mais se preparando É verdade. para o matrimônio, não? Amém. Vamos orar pela Willa agora, né? Esse negócio de orar no final de culto por cura, quem está doente, quem está com alguma dor, quem está com alguma desarmonia na saúde, gostaria de ser atendido agora, né? E como nós cremos que Deus pode curar, tanto imediatamente como paulatinamente, vamos orar pela Willa agora e vamos orar pelo pastor lá de Florestópolis, sumiu o nome dele agora, meu Deus, meu amigo, faz tempo que eu não converso com ele, e pastor do Avivamento Bíblico de Florestópolis, que está aguardando alguns diagnósticos e está aqui em Londrina com um problema sério, parece de pâncreas. Tá? Vamos orar então. Fígado e pâncreas, né, então? Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar diante de Ti a vida da Willa e rogar, Senhor, o toque do Teu poder, das Tuas mãos sobre a vida dela, que ela seja impactada pelo poder, pela unção do Teu Espírito Santo no corpo físico dela, trazendo equilíbrio, harmonia, tirando todo o mal, toda a dor, todo o desconforto. E também apresentamos, Senhor,
a vida do pastor do Avivamento Bíblico em Florestópolis. Amém. Eu esqueci o nome, Pai, mas o Senhor conhece. Uma pessoa que eu prezo, que eu respeito, e quero rogar ao Pai que o Senhor esteja tocando a vida dele aqui em Londrina, onde ele estiver, Meu Deus. Sim. no hospital, que o Senhor possa liberar o teu poder também sobre ele. Nós não sabemos o que ele tem, Pai, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, no nome precioso de Jesus, manifesta o teu poder sobre a vida do teu servo, o anjo da igreja lá em Florestópolis. Sim, Deus. No nome de Jesus, Pai, traz cura sobre a vida do teu filho. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. A música diz: quero ser como criança. E assim nós temos que chegar até o Senhor, né? Com um coração puro de criança e nos entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor, porque nós não somos nada e não podemos nada diante de nenhuma situação, né? E assim mesmo a gente tem que se despojar da nossa segurança que a gente sente em si mesmo, da nossa capacidade, possibilidade, e nos entregar como quem não tem armas nenhuma nas mãos desse Deus para alcançar a graça e a misericórdia dele em tudo que precisamos. Quero ser como criança.
Eu lembro de Jesus colocando uma criança no meio dos discípulos e dizendo: quem se tornar como ela não verá o reino. E o que ele queria dizer nisso tudo? Estava falando da simplicidade, Coisa simples. da inocência, de pureza e da aceitação, né? Uma criança aceita as coisas com tanta facilidade, né? Para aprender, ela é aberta a aprender. E o ser humano, na medida que vai crescendo, ele vai se tornando duro em relação ao aprendizado. E esquece que nós devemos aprender enquanto há fôlego de vida. Há possibilidade de aprendermos alguma coisa. Certa feita aqui no terreno de casa, um pedreiro trabalhando comigo, pra gente, e eu conversando com ele, e eu falando de algumas coisas, não me lembro qual o assunto para ele. Ele parou maravilhado e falou: puxa, como que o senhor conhece tanta coisa? Eu falei: eu conheço muita coisa que você não conhece, mas eu garanto que você também conhece muita coisa que eu não sei. Você consegue preparar uma massa para rebocar uma parede que eu não sei. Se eu preparar, ela não vai grudar na parede, porque ela não tem a mistura correta de cal, né? A mistura correta de cimento, de areia, de água. Né? Então, nós precisamos saber isso, que tem pessoas que têm conhecimento profundo em determinadas áreas da ciência, mas são analfabetos no mais, não conhecem mais nada, e principalmente relacionamento humano é a área mais carente do ser humano. A Bíblia é um manual de relacionamento. Do Gênesis ao Apocalipse está falando de relacionamento. E onde nós nos perdemos, onde que o homem acaba se perdendo, é nos seus relacionamentos. E primordialmente nos seus relacionamentos mais próximos. Os relacionamentos afetivos próximos é que o ser humano se perde. Ele acaba perdendo o rumo da vida, é aí. Agora, nós precisamos buscar aprender na palavra de Deus. Philippe Melanchthon, um braço direito do reformador Lutero, pode-se dizer que é o precursor da psicologia. Vendo o sofrimento de cristãos sinceros, de tantas lutas, crises existenciais no meio do cristianismo, ele foi buscar na palavra de Deus remédio para as dores da alma do ser humano. Né? Então, eu sempre olho para a palavra de Deus como uma verdadeira farmácia, né? Um verdadeiro depósito de remédio para todos os males. E as pessoas não entendem, as que às vezes entendem não buscam este remédio. E nós estamos aqui hoje para aprendermos alguma coisa mais, aprofundarmos um pouquinho mais, além da casca, da superfície, nas coisas de Deus. Amém? Amém.
eu desejo compartilhar com vocês hoje, dentro do mesmo tema que falei ontem, mas vamos ver por onde o Senhor nos conduzirá. Amém. Amém? Eu falei ontem acerca de que o povo no dia de hoje, todo mundo precisa conhecer acerca da ótica da palavra, porque é uma visão, muito diferente da era tecnológica que vivemos hoje, e ela prescreve tudo que o homem precisa, só que de uma forma simples. Um texto que é dedicado a um povo agropastoril, a um povo que tinha um entendimento muito restrito das coisas. E as parábolas que Jesus fala, na regra, ela está falando de coisas muito, muito simples. A parábola, ela tinha o intuito de ensinar. Só que Jesus fazia restrição ao aprendizado daquilo que ele falava. Porque ele não queria que pessoas unicamente aprendessem princípios que as fizessem viver bem, sem contudo serem salvas. Porque como a palavra de Deus é um manual de princípios, e princípios que conduzem à vida abundante, há possibilidade, e há muitas pessoas ao longo da história que tiraram proveito dos ensinamentos de Cristo, sem contudo serem salvos. Mahatma Gandhi, grande líder pacifista hindu, ele fez isso. Ele conhecia os princípios. Ele admirava Jesus como profeta. Ele só dizia que ele aceitava o Cristo. Ele não aceitava o cristianismo. Porque ele via que os cristãos não viviam os ensinos de Cristo. Ou seja, a vida prática dos cristãos mostrava em outra direção. Então, ele não queria que ninguém aprendesse princípios para vivê-los, viver bem e depois passar a eternidade no inferno. Por isso que ele fala por parábolas e depois ele explica as parábolas para os discípulos. E lá em Mateus 13, onde ele fala a parábola do semeador, ele declara isso. Eles perguntam, por que o senhor fala por parábolas e não claramente? Ele chama os discípulos à parte e explica isso. Ele falou para que esse povo ouvindo não entenda. Porque ele queria pessoas comprometidas com o reino, não unicamente usufruindo do reino. Então abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. O texto diz o seguinte, na minha versão. Aqui Jesus está falando no capítulo 15 e capítulo 16, capítulo 15 e 16 é conhecido como o segundo discurso da despedida. Ele começa falando
fazendo o primeiro discurso no capítulo 14. Então ele diz aqui: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e o seu amor permaneça. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Amém. Perdão, Marcos. Essa semana foi difícil, de tosse. Então o texto é bem claro. Esse texto é bem claro. Ele está falando de algo que é primordial, é capital, é algo que todo cristão precisava ler isso daqui e meditar profundamente. Porque isso daqui está estipulando condição para que a pessoa seja salva. Ah não, mas eu já sou salvo. Amém. Eu já sou salvo, eu já reconheci Jesus como Senhor, como Salvador. Eu já fui batizado. Eu tenho até uma Bíblia. Eu até congrego numa igreja. Ótimo, isso faz parte. Só que nós temos de entender que Jesus é a porta do aprisco. Você simplesmente entrou pela porta. Agora ele diz que ele é o caminho. E o caminho tem a ver com a tua vida prática aqui na terra. E é disso que fala o texto. Esse texto está versando sobre esta realidade da caminhada cristã. Então, Jesus está lançando aqui uma parábola onde ele faz uma analogia entre uma videira, entre ramos enxertados nela, entre o vinicultor. E esses dias atrás eu estive ministrando, falando sobre a seiva da vida. Então a seiva está incluída aqui no processo. E, como eu disse ontem, eu sou neto de um especialista em enxertia, Roosevelt Coutinho Franco, conhecido só como vô Vetinho, seu Vetinho. E tinha mais, né? Ele tinha muitos apelidos, pessoas que não conseguiam, pessoas simples, que tinham dificuldade com Roosevelt. Era seu Vetinho, Nholivete, Lelebete, tinha diversos. Betinho. E ele era especialista em enxertia. E eu, menino, acompanhei ele muitas vezes no processo de produzir enxertos
Na chácara dele, ele tinha árvores frutíferas que davam 4 qualidades de frutos. Né? E então, eu conheço bem disso daí. E quando você faz o enxerto, você vai propiciar que uma determinada qualidade de planta venha produzir fruto em outra. É assim que funciona a enxertia. Então você coloca uma borbulha, que se chama, que é onde vai brotar um galho, numa laranja lima. Você vai tirar aquela borbulha e enxerta numa laranja azeda. No pé de laranja azeda, aquele galho vai produzir laranja lima. Então, tem alguma coisa estranha com a parábola. Porque a parábola quebra esta regra. Porque ela diz o seguinte, que nós somos videiras bravias, enxertadas na videira verdadeira. De acordo com a regra da botânica, deveríamos, na videira verdadeira, continuar produzindo uvas tremendamente azedas, que são as uvas bravias. Isso eu não falei ontem em Florestópolis, como é comum, né? Eu vou falar o mesmo tema aqui, e começa a sair coisas diferentes, mas lembrar de coisas diferentes. A regra da botânica é essa. Só que acontece um milagre. Assim como a salvação é um milagre. O fato de você ser aceito na videira verdadeira é um milagre. Quem te enxerta lá é quem? É o vinicultor. É Deus. É o Pai. Jesus disse que aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele dá, enxerta na videira verdadeira. Agora, começa a acontecer um milagre a partir de que momento? No momento em que a seiva começa a levar nutrientes para este galho, esta borbulha de oliveira bravia, ou de videira bravia. Começa a acontecer um milagre, que a botânica não explica. Milagres, a ciência tem dificuldade com eles. E aí o que acontece? Este galho começa a crescer. Ele começa a crescer. Começa a produzir folhas. Ele vai amadurecendo, daqui a pouco ele começa a produzir fruto. Ele vai produzir fruto, e aí o que ocorre? Você vai e experimenta aquela uva, é uva doce, não é uva brava. Por quê? Porque foi quebrado alguma coisa da botânica, uma lei da botânica, e passou a produzir de acordo com a videira que recebeu o enxerto. E o que ocorre nesse momento? Ela vai produzir fruto, o que acontece? Ela tem que ser tratada, ela precisa ser podada. O truque de uma boa produção de uma videira está na poda, no esterco e na poda. Então você começa a podar aquilo e ele começa a produzir fruto. Ele começa a produzir fruto de forma mais abundante na medida que é podado. Então vamos agora estudar a nossa vida. Nós somos implantados na videira verdadeira. Só e tão somente pelo fluir da seiva, o Espírito Santo, em nossas vidas, trazendo os nutrientes da videira verdadeira, a palavra de Deus. Ela trazendo esses nutrientes, vivificando a palavra de Deus em nós, é que nós podemos começar a crescer. E precisamos produzir fruto.
O texto aqui é claro. Aquele que produz fruto, o Pai poda para que dê mais fruto. Essa é a regra. E aí que corre o perigo, que muitos cristãos, iludidos por uma doutrina esquisita, e que até hoje tem muitos teólogos defensores dela, que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu quero te dizer que não é como muitos irmãos da linha mais pentecostal, que você amanhece salvo, meio-dia está perdido, 6 horas da tarde você se acerta de novo, e não é dessa forma. A palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo com o qual fostes selados para o dia da redenção. E o entristecer do Espírito Santo gera impedimento no fluir dessa seiva que traz o alimento, que vivifica a palavra de Deus no nosso coração, que nos dá a convicção do pecado, da justiça, do juízo. Então, o que acontece? Na medida em que eu estou produzindo fruto, é sinal que a seiva está correndo. Ele vem e poda. E o que ele poda? Ele poda tudo aquilo que é impedimento para uma boa produção de frutos. E o que é esta poda? É o tratamento de Deus com o nosso caráter. Com aquilo de errado que nós herdamos. Nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe. Nós herdamos caracteres genéticos, físicos. Mas nós herdamos também uma herança emocional, assim como uma espiritual. Quantos cristãos não conseguem ter uma vida cristã excelente, uma vida cristã adequada, uma vida cristã equilibrada, por conta da herança que receberam e nunca conseguiram se desvencilhar. Aceitaram Jesus, foram batizados, compraram uma Bíblia, congregam numa igreja, tudo certinho, mas vivem pessimamente. Por quê? Porque estão debaixo desta herança maligna que receberam. Eu vou contar uma coisinha pequena e boba. Quanto cristão hoje que não passa debaixo de escada? Que se passar um gato preto na frente dele, eles voltam para casa. Herança. Herança que receberam de papai e mamãe lá no passado. Um tanto nós recebemos também dos nossos relacionamentos durante a nossa formação. Amigos, companheiros, parentes. Então, você está permitindo, a seiva está passando. Alguém perguntou para mim, pastor, como que eu vou saber se eu estou enxertado e se eu estou crescendo em direção a dar fruto? Cristão novo, gente que chegou agora. Foi muito simples. Tem a ver com a inclinação do teu coração para as coisas de Deus. O teu desejo de conhecer as coisas de Deus. Isso indica. Porque tem muito cristão dentro das igrejas hoje que já morreu, estão mortos faz muito tempo. Estão espiritualmente mortos. Por quê? São fariseus, eles vivem para ouvir a palavra de Deus, para prestar atenção na vida dos outros. Para falar mal, para julgar, para apontar o dedo. São fariseus. Jesus disse, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitinhos. O que é o por fora? É a folhagem da videira. É a beleza exterior da videira. Que Jesus vem e começa a podar e arrancar folha também. Ele não arranca só folha, ele arranca fruto deficiente também. Porque tem fruto que já nasce mirrado e impede uma boa produção do cacho. Eu lembro, no passado, a nossa região aqui recebia uva de boa qualidade da CAC, Cooperativa Agrícola de Cotia. Eu lembro muito bem disso, o Sérgio deve lembrar disso. Você comprava caixas, uva Itália,
Tudo uva gigante, grande. Você não achava uma mirrada. Mas por quê? Porque tinha alguém que ia com uma tesoura especial, bicudinha, ia lá e ia cortando os frutos mirrados para que não ficassem sugando seiva. Então, você foi gerado para produzir fruto. E a palavra é clara. Você dá fruto, ele te poda. Ele trata com o teu caráter. Quando você começa a olhar para Gálatas 5, 20, 22 e 23, o fruto do Espírito, você começa a entender que aquilo é vital para o cristão. Ou você produz aquilo ali e começa a ficar mais parecido com Cristo, ou você vai produzir obra da carne e ficar mais parecido com Satanás a cada dia. Então, quando você começa a entender este princípio e começa a produzir fruto do Espírito, bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio, amor. Quando você começa a produzir essas coisas, pode saber que a tesoura vai trabalhar. Não é Satanás não que está te esfolando, não. É o vinicultor que estará te podando com vistas a uma produção abundante de fruto. E se você permite a seiva continuar transitando, trazendo nutrientes, e os nutrientes estão aqui, é aquilo que você lê, é aquilo que você medita, é aquilo que você ouve da palavra, e o Espírito Santo traz o que é a revelação daquilo que é para a tua vida, aquilo que você necessita fazer, aquilo que você precisa parar de fazer, aquilo que você precisa pensar, aquilo que você precisa parar de pensar. E o tratamento é com a vida toda. Isso daí é andar pelo caminho que Jesus disse. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E a vida que Jesus veio ensinar a viver, a vida abundante lá de João 10:10, parte B, eu vim para que tenham vida e vida abundância, é só e somente para esse tipo de cristão. E nós vemos igrejas hoje lotadas, abarrotadas de gente, nas filas de bênção, somente querendo descobrir uma forma de se dar bem na vida. Eu não estou falando daqueles pequeninos que estão chegando agora, desvalidos, arrebentados pelas tempestades, os furacões da vida, não. Não, esses precisam de bênção. E esses daí fazendo coisa errada, orando errado e nem sabendo orar, porque vão lá para a fila justamente com um pastor, um obreiro, alguém orar por eles. Deus abençoa. Deus põe a mão e fala, esse está me querendo, está me desejando. Só que chega uma hora que ele espera que essa pessoa cresça e comece a produzir fruto. Ele aceitou, a pessoa foi enxertada, compreendeu que a bênção não é o maior bem, é o abençoador que é o maior bem. Não compreendem que todas as bênçãos da palavra de Deus estão no condicional. Leem Deuteronômio 28 e não compreendem isso. Se ouvires a minha voz, se estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E tem pouca gente falando para esse povo que chegou. Agora é tempo de você crescer. Agora é tempo de você ter relacionamento pessoal com Deus. Não ficar dependendo de oração dos outros. Porque vai ter momento na tua vida que você não vai ter ninguém para orar com você. Nem mano por celular. Você vai estar em algum lugar que não tem nem torre de sinal de celular para te acudir. E Deus quer que você seja um referencial nesse mundo caótico. Nesse mundo cheio de trevas, Ele quer que você seja luz. E para que você seja luz, a luz de Deus tem de ter fluência, tem que ter trânsito na tua vida. Assim como a seiva da videira. É o Espírito Santo que pode ser luz através de você.
Jesus disse aqui no verso 5: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se você é luz que clareia uma cidade, é o Espírito Santo, é o holofote de Deus, que é o Espírito Santo clareando muita gente. Homens que são líderes que clareiam nações até nos dias de hoje. Homens como Davi. Eu me emociono quando lembro disso. Numa das batalhas, Davi está lutando e um gigante vem para matar Davi. Um dos seus 30 valentes mata o gigante e fala para Davi: Davi, você não virá mais a combate para que não se apague a lâmpada de Israel. Era um homem que era a lâmpada de uma nação. Eu quero perguntar para você, inclusive quem nos assiste, hoje, ou quem sabe daqui a muito tempo possa assistir, você tem sido lâmpada para quem? Eu conheci pessoas já, que são lâmpada para muitos, mas não são lâmpada dentro de casa, porque não entenderam o princípio. O princípio básico é você começar a clarear dentro de casa. Você ser referencial para a tua família. Este é o princípio. Porque a palavra diz que não adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a tua casa, a tua família. Então, eu quero que você leve para a tua para a tua meditação nessa semana. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Presta atenção. No condicional, permanecer. Mas pastor, o que é permanecer? Permanecer é um princípio espiritual que faz com que o inimigo não tenha vitória sobre você. Permanecer. Salmo 91. Aquele que habita ou permanece no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem descanso. Só pode ter descanso quem não corre risco de ser atacado. Salmo 23, ele fala da vida da ovelha, e nós temos de entender isso. Uma ovelha só se deita. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Farta minha alma. Me alimenta. Me dessedenta. É princípio. Uma ovelha, ela somente se deita quando ela se sente suprida. Quando ela está suprida na área da segurança, ela se sente segura, se sente protegida. Quando ela não tem sede e quando não tem fome. Quando Davi fala, ele era ovelheiro, ele conhecia: deitar-me faz em pastos verdejantes. Então, permanecer é estar na presença. E estar na presença é quando a tua mente está conectada na palavra de Deus 24 horas por dia. Eu já falei isso, que teve gente que falou: ih, pastor, lascou, eu não consigo isso. Eu falei: então, ok. Ninguém nasce conseguindo isso. Ninguém que converte consegue fazer isso. Isso daí é para os maduros, aqueles que crescem, aqueles que compreendem
que há muita profundidade para você ir nas coisas espirituais. E paga o preço disso. Pagar o preço é se dedicar. É ter tempo para Deus. É ter desejo de Deus. Coisa que pouca gente tem. Todo mundo só quer vida abundante. Agora, a vida abundante é restrita a esta classe de cristãos que compreenderam isso, ouviram, e eu prego isso intensivamente durante todo o meu ministério. Precisa você se determinar a não ficar com a água no artelho. Ezequiel 47, 49, 47. Não é 40, é 37. Yara, procure para nós, não é o 38 não. Se eu não me engano é 40, Ezequiel 47. Ou 49. Então, esse princípio desse texto que eu falei, de você adentrar o rio, quando você converte, você molha os pés. Quando você aceita o chamado de ir mais fundo, que Ezequiel diz aí, Ezequiel fala que aquele homem que estava com ele mede 900 côvados e ele vê que a água passa a dar pelos joelhos e mede mais 900 e ele vai, a água dá pelos lombos, depois mede mais 900 e a água é funda, não dá para andar mais. Isso é um chamado à maturidade da vida cristã. 47. Ezequiel 47, então eu estava certo na primeira vez. Então eu quero que você entenda. Este permanecer é ir e ficar na profundidade do Espírito, na profundidade das águas. Porque a maioria não permanece. Tem alguns que até vão lá e dão uns mergulhos, curtem o gozo do Espírito, mas depois saem e mete a cara no deserto. Daqui a pouco estão berrando. Eu falo com pessoas da comunidade, já falei com alguns, chegaram para mim com algum problema. Eu falei, vamos orar. Todo dia. Um irmão há muitos anos atrás chegou numa crise, uma opressão muito grande, e chegou no portão de casa 7 horas da manhã. Eu falei para ele, eu orei com ele. Eu orei, terminou, ele falou, puxa, olha, passou aquela opressão, saiu. Eu falei, então tudo bem. Todo dia, a hora que você subir para o serviço, você passa aqui 7 horas da manhã. Nós vamos orar. Até Deus te levar às profundidades da água. Nunca mais apareceu. Um outro irmão, os negócios dele precisavam de algum rumo, precisa até hoje. Eu falei para ele, você vai orar comigo. Eu orei com ele e propus para ele, falei, todo dia você vai me procurar para a gente orar. Vamos orar intensivamente pelas tuas causas. O que isso daí eu queria? Eu queria conectar ele à profundidade das águas. Para ver que não é correr atrás dos negócios que faz com que os negócios aconteçam. Também foi a última vez. Agora, recentemente, uma irmãzinha, uma situação difícil. Falei para ela, não, vamos orar toda noite. Começamos. E começou assim, oramos sobre um tema, dentro de 4 dias Deus respondeu. Oramos sobre outro tema, na sequência.
24 horas depois, Deus respondeu. Aí eu comecei a ter que procurar por ela, orar. Agora já faz alguns cultos que não aparece. E o que acontece daqui a alguns dias? Volta quebrado, chorando. Ai, pastor, eu não posso fazer nada, eu não posso carregar ninguém até as águas tranquilas. Eu não posso levar ninguém até a profundidade das águas. Eu posso ajudar. Mas a pessoa tem de caminhar com as suas pernas. Eu proponho para a pessoa, ó, eu quero orar com você, você tem tempo? Amanhã? Eu quero orar contigo. O que acontece? A pessoa não tem tempo. A pessoa esquece. Ela só lembra do pastor a hora que destempera a vida, a hora que não dá mais certo, a hora que a coisa zangou. É assim que funciona, na regra. E tem sido assim durante o meu ministério todo. As pessoas estão tocando a vidinha, tá legal, tá jóia, estão tocando. Sem Deus. Perdão. Muitas pessoas que eu conheço, que hoje não estão congregando em lugar nenhum, chegam uma hora, eles dão oportunidade, o diabo vem de pau, Deus libera e deixa, porque vem muita gente que só olha para Deus na hora que o diabo pega ele de pau. Deus permite situações adversas para as pessoas olharem para Ele. Mas a pessoa olha para Ele, até se quebranta um pouco, volta até a congregar. Vamos ver se daqui 6 meses está congregando. Via de regra não. Sabe por quê? Porque na realidade, as pessoas cada dia menos, cada dia mais tem menos tempo para Deus. Cada dia mais Deus é menos importante. É só importante como quebra galho. É só importante para tirar do sufoco. É só importante para acertar um casamento. É só importante para acertar a saúde. É só importante para acertar as finanças. E, infelizmente, é assim que tem sido pregado o Evangelho de Cristo. Então, abra lá em 1 João. Primeiro João, capítulo 5. Isso daqui é para quem gostou muito. Do texto que nós acabamos de ler. De se permanecerdes em mim, a minha palavra em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, só para tirar a alegria, agora vem o texto. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por que eu estou falando isso aqui? É porque tem gente que para nesse versículo e faz desse versículo uma base teológica, porque eu pedi, Deus tem que me atender, está escrito aqui. Mas não vai ver o que a palavra de Deus diz acerca da oração. Gente, oração é relacionamento. E relacionamento serve para quê? Para que as pessoas se conheçam. Agora, as pessoas só se conhecem na medida em que dialogam, conversam e expõem o seu coração. Tem gente que é casada há 50 anos, marido e mulher há 50 anos, são 2 desconhecidos. Fizeram 10 filhos, mas são 2 desconhecidos. Porque nenhum conhece a alma do outro. Nenhum conhece como funcionam as dores no coração do outro. São 2 desconhecidos. E esperam gerar filhos sadios. Não vão gerar filhos sadios. Porque eu e minha esposa não geramos filhos sadios. Por quê?
não tínhamos comunhão. Éramos dois estranhos que viviam na mesma casa. Então ele diz, se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós. A minha palavra permanecer em vós está dizendo o seguinte, se o teu estilo de vida estiver alinhado com a minha palavra. Não é você fazendo o que você quer, do jeito que você quer e a hora que você quer. Falando o que você quer e pensando o que você quer. Mas você é pensando nas coisas do reino. Paulo disse, se vocês são do alto, pensai nas coisas do alto. Onde o Redentor vive. Que jeito nós vamos ter uma vida equilibrada na terra? Vivendo de acordo com a nossa vontade? De forma alguma. Vamos viver com o nosso barco em meio à tempestade. Então, eu quero finalizar hoje dizendo para você, a responsabilidade é tua. Deus não erra. Deus é perfeito. Se tem alguma coisa que não está funcionando bem, na regra, é claro que há exceções. Na regra você semeou coisa lá atrás que você está colhendo. É regra. Deus é amor. Mas ele estabeleceu princípios que funcionam. E o princípio da semeadura e da ceifa foi ele que fez. 2 Coríntios 13. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Examinar. Esse examinar aqui é dentro de um contexto muito profundo. Não é dar uma olhadinha, chegar hoje em casa, fazer uma oraçãozinha e dar uma pensada como é que você viveu o dia de hoje, ou a semana passada. É um exame minucioso. Na regra, no original, é usado uma palavra que determinava a prova de pedras preciosas e de metais preciosos. É um exame profundo. Mas não é para você fazer domingo que vem antes da ceia. É para fazer todo dia. E permitir que a seiva esteja fluindo. O Espírito Santo te alertando daquilo que você está pensando, daquilo que você está querendo fazer. Você analisando as motivações do teu coração. A motivação é aquilo que projeta você a executar algo. Então, se você faz esse exame à luz do Espírito, certamente vai ter uma porção de coisa que o Espírito Santo vai te alertar. Porque ele te alerta sempre, mas na maioria dos casos a pessoa está com a água pelo pé ou até fora da água, não está lá na profundidade. Só quem está lá na profundidade é que percebe o que o Espírito Santo está te alertando, para você parar de pensar. Porque aquilo que você está pensando, que está fluindo pela tua mente, é o que você uma hora vai acabar falando. E aquilo que você pensa e fala se tornará num estilo de vida. Então, eu desejo que você leve essa palavra para a tua semana e permita que a seiva da videira verdadeira flua, te nutra com
verdadeiro alimento, a palavra. E você produza frutos. E permita que o vinicultor te pode. Porque o desejo dele é que você produza muito fruto. Baixa a tua cabeça. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos e só peça que o Espírito Santo ministre o teu coração. E ele falará e trará à tua mente lembranças, situações que precisam ser tratadas, precisam ser curadas, para que você possa caminhar em direção à profundidade do relacionamento com Ele. E durante o cântico, se você perceber algo, quiser, abra os teus lábios e converse, fale. Ele está te ouvindo. Permanecer em ti, permanecer em ti. Eu quero mais e mais permanecer em ti e receber da vida que tu tens pra me dar, ser rama em flor que frutificará em ti, Jesus. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra, que é como espada de dois gumes, continue trabalhando em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo continue fluindo da videira verdadeira para nós. E a videira verdadeira é Cristo, e Cristo é a palavra. Ele disse: eu sou a verdade. Então que haja um fluir constante. E as nossas vidas sejam tocadas e transformadas pelo poder regenerador, restaurador, vivificador do teu Espírito Santo, usando a tua palavra. No nome de Jesus, Pai, abençoa cada um daqueles que, movidos pela fé, por amor, mas também com alegria, consagraram aqui dízimos, permitindo que continuemos ministrando, que continuemos exercendo este ministério. No nome precioso de Jesus, abençoa, dá a cada um deles a tua prosperidade, que é muito além do que meramente dinheiro. No nome precioso de Jesus, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. 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 Então vá, continue sendo luz. Vá, continue sendo sal. Vá e continue sendo referencial de Cristo aqui na terra. Amém. E que a tua vida seja manancial. Manancial de águas vivas. Não de águas amargas. Porque de água amarga o mundo está cheio. Precisam de águas vivificadoras. E Deus espera que seja através de cada um de nós. Através de cada um daqueles que nos ouvem.
E que a bênção do Senhor esteja sobre Anderson Celi e os seus filhos em São Paulo, Amém. que são membros da comunidade Graça Abundante, assim de cada irmão que possa estar nos assistindo nesse momento. Amém. No nome de Jesus. Vira para quem está do teu lado, dá um abraço e declare para essa pessoa: continue sendo tu uma bênção, no nome de Jesus.